Olá, irmãos. Bem-vindos ao nosso tempo aqui de reflexão e de busca de instrução da parte do Senhor por meio da sua santa palavra. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 32. É um salmo também de Davi, salmo didático. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade no meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, esse é um salmo onde Davi, ele fala sobre a experiência dele, do período que ele reteve o pecado, que ele se recusou a confessá-lo. E isso pode ser muito bem apropriado, ou pode ser muito bem identificado, dizendo corretamente, aquele período em que Davi, aquele momento da vida de Davi, quando ele pecou com Batseba, e ele só reconheceu aquele pecado depois que o próprio Deus enviou o profeta para confrontá-lo. E ele relata aqui dessa experiência dele. Ele diz que enquanto eu calei, os meus ossos se envelheceram. Fala que o vigor dele se transformou em sequidão de estio, que a mão do Senhor pesava sobre ele. Ou seja, é uma experiência de quem sentiu até a própria carne carregar o peso da culpa. Aquilo que a gente pode chamar de um tipo de doença psicossomática. Era um problema de consciência da alma de Davi, mas que estava se manifestando no físico, no corpo. E ele então ele narra o que houve, como que isso se dissipou, como que isso foi vencido. Ele diz que isso só foi vencido a partir do momento que ele procurou o Senhor para confessar o pecado. E ele chega a fazer essa comparação, dizendo que, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. E é sobre isso que eu quero que você reflita. Quando a gente retém os nossos pecados, quando nós não nos arrependemos e os confessamos, o que nos sobra é essa experiência de Davi, de ter que conviver com eles, ter que conviver com a consciência maculada, ferida pela culpa, e ter que administrar essas consequências que muitas vezes se transformam em enfermidades que brotaram na alma, mas que vieram e invadiram o nosso corpo e começam a pipocar numa série de áreas da nossa vida, produzindo uma série de males. E então, eu quero que você pense nisso. Como que você tem caminhado? Como que tem sido a tua vida? Pensa no teu relacionamento conjugal. Quais os pecados dentro da tua relação conjugal que você tem retido, que você não tem se arrependido e confessado? E quantos males isso não tem trazido para a tua vida e para a vida do teu cônjuge e até para a vida dos teus filhos, para a vida da tua família como um todo?
Quando você tem se endurecido, né, abraçado o pecado e por orgulho, por soberba, ou até por vergonha, né, se recusa a admiti-lo. Às vezes você está tão apegado a algo que o outro lhe fez e você se recusa a perdoá-lo porque no fundo você quer que ele pague. Sabe? Você se recusa a perdoá-lo porque perdoá-lo para você parece injusto, porque ele precisa sofrer. Ele tem que pagar pelo que ele te fez. Enquanto que, na verdade, quem está pagando e quem está sofrendo é você. E ele pode até estar sofrendo, porque a vida em você está ficando amarga. E ao ficar amarga em ti, essa amargura está se espalhando e está atingindo todo mundo na tua casa. Todo homem piedoso, toda mulher piedosa buscará o Senhor em tempo de poder encontrá-lo. E o tempo para encontrá-lo é o dia que se chama hoje. E a hora é a hora que se chama agora. Em Cristo o Senhor proporcionou para nós perdão. Está lá, feito, consumado. Cristo morreu pelos nossos pecados, todos eles. Não ficou nenhum de fora. Todos eles. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então experimente vida, experimente a vida verdadeira em Cristo. Mas para experimentá-la, você tem que se quebrantar, abandone o teu pecado, busca o Senhor. Para experimentar do perdão. O Senhor nos chamou para a vida em abundância. E talvez a razão pela qual a vida não está fluindo aí em ti é justamente porque você travou essa vida ao reter os teus pecados e ao se recusar a se arrepender deles e a confessá-los e deixá-los. Que ao ouvir essas palavras, você tire um tempo para orar, peça ao Senhor para te iluminar a mente, o coração e para te mostrar com clareza os pecados que você tem retido, os pecados que você tem resistido a abandonar e peça ao Senhor que te quebrante, que incline o teu coração na direção certa, que o Espírito Santo te dê consciência de pecado, arrependimento sincero e disposição para confessá-los, deixá-los e andar em novidade de vida. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém.